Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Grace Live. Estamos a começar mais um direto e, como sempre, temos temas muito pertinentes. Hoje estaremos a abordar sobre a aplicação da psicologia em recursos humanos e, como sempre, teremos um convidado especial que estará aqui a abordar conosco sobre esta temática. Esta temática que tem sido bastante interessante e sugestível ultimamente, face à situação atual que nós temos passado. Entretanto, nós teremos aqui o Dr. Paulo Gonçalves, ele que é psicólogo, e então estará aqui para falar com mais propriedade sobre o assunto. Vou aguardar a solicitação. Enquanto isso, sabendo que nós também acabamos de passar por uma fase de transição entre o período de estado de emergência para o estado de calamidade, que calamidade nunca teve um bom conceito relativamente a isso. E já temos aqui o Dr. Paulo Gonçalves. Dr. Paulo, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso direto. Boa noite, Daniel. Como vai? Estou bem, obrigado. Olha, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Nós temos a plena certeza que serás um valor a agregar e tens muito para partilhar conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade e seja bem-vindo ao Grace Life, né, que é o nosso direito que nós temos feito semanalmente e que temos comparecido com temas muito sugestíveis. Muito obrigado. Ok. Agradecido estou eu, lisonjeado pelo convite da Grace Life. Bom, sempre disponível e fique à vontade. Exatamente. Dr. Paulo, é que é o G7. De facto, G7. Ok. G7. Exatamente. Apresenta-se aí para o pessoal, a malta conhecer-te. Perfeito. Então eu começo por apresentar-me. Paulo Gonçalves é o meu nome, simplesmente G7 no nome artístico. Sou psicólogo clínico, gestor, sou pedagogo e sou técnico de conflitos laborais também. Exatamente. Dr. Paulo, Perfeito. a psicologia aplicada a recursos humanos em tempo de calamidade. Visto que nós passamos agora por uma fase de transação, saímos do período de estado de emergência e estamos agora pela calamidade, calamidade que pode ser uma catástrofe, né? Ocorrida em um determinado período, da qual o governo ou os entes públicos não conseguem ter aquele controle, ou seja, que vem de certa forma criar em nós uma responsabilidade de nos policiarmos diante da situação atual, que estamos a nos referir à Covid-19. Nós devemos sair na rua, mas com a plena consciência do perigo que nós temos e devemos nos cuidar. Então, qual é o enquadramento que nós podemos encontrar por intermédio do Dr. Paulo? Qual é o enquadramento psicológico relativamente a essa situação? Bom, na verdade, por natureza, qualquer um de nós tem noção do estado de calamidade e da pandemia que assola o mundo. Evidentemente, o ser humano é um ser social e, como ser social, precisamos saber e situar-se, sobretudo, do ponto de vista sociológico, num determinado meio social. E que, para tal, não ficam isentos aquilo que são os valores ou os fenômenos psíquicos. Desde já, o nosso aparelho psíquico é dos aparelhos mais complexos do organismo humano. Entretanto, temos a mente, que precisamos fazer o bom uso dela, neste sentido, para podermos compreender o impacto dos estímulos externos sobre o nosso inconsciente ou o nosso aparelho psíquico, que do mesmo modo o aparelho dá respostas que são reações fruto desses estímulos do meio. Entretanto, podemos aqui considerar que a atitude de um agente regulador da ordem pública ou um agente da ordem pública, ao se dirigir para nós, isto é um estímulo. A reação é fruto daquilo que for o nosso comportamento.
E vale aqui, neste momento, definir ou diferenciar, não é, aquilo que são as atitudes e aquilo que são os comportamentos. Diante desta situação pandêmica, está em causa as nossas atitudes e os nossos comportamentos. O que são atitudes? Atitudes são todos pensamentos e ideias prescritas, não observáveis. Ao passo que comportamento é a nossa ação, a tradução dos nossos ideais para o campo prático ou demonstrativo. Entretanto, aquilo que passa na nossa mente são as atitudes. Desde o momento que a gente exterioriza através de palavras, atos ou mesmo comportamentos, já se torna ações comportamentais, que já podem ser observáveis. Entretanto, a psicologia está presente, sim senhor, está presente. Exatamente. E, entretanto, nós podemos notar de forma nítida a presença da psicologia. Qual seria, então, o papel fundamental da psicologia em recursos humanos? Bom, o papel fundamental da psicologia em recursos humanos consiste não única e exclusivamente ou intrinsecamente, mas abarca todo o nível administrativo. Porque, vejamos, há uma certa interação entre a área técnica, a área administrativa e a área possivelmente financeira ou um pouco mais técnico-prática. Perfeito, a área operacional. Deste modo, a psicologia, dentro daquilo que é a gestão administrativa, consiste principalmente, para começar, naquilo que é o teste psicotécnico de admissão. Precisamos começar por analisar o estado mental do indivíduo que nós, enquanto instituição, tensionamos colaborar ou contar com os seus préstimos, os seus serviços. Desde os testes psicotécnicos, desde a condição psicológica, que poderá determinar o contexto físico do rendimento do indivíduo, estamos propriamente dentro da psicologia. E fruto daquilo que são as suas atividades, há um elemento preponderante: motivação. Este é o denominador comum. Poderíamos falar até da motivação como sendo o elemento preponderante no rendimento dos trabalhadores. Imagina um trabalhador sem motivação. Imagina um funcionário desmotivado. Eu até estou a escrever uma obra, estou a concluir uma obra, o título é A Importância da Motivação no Comportamento Humano. Só para termos ideia, imagina que do ponto de vista administrativo, o funcionário ganha pouco, mas a gestão administrativa tem a responsabilidade de motivar este indivíduo com um subsídio para transporte, para alimentação, tratá-lo com respeito, educação, consideração e, além do mais, pagar a tempo aquilo que justifica e dignifica o seu suor diário, o famoso salário, o jabá, o dinheiro. Entretanto, um indivíduo bem motivado, bem estimulado, modesta parte, é um show. Ele produz e tanto. Produz de que maneira? Mas quando o indivíduo até pode ganhar bem, mas se a área administrativa ou dos recursos humanos não dá respeito, não dá consideração, não dá atenção, não valoriza o esforço deste indivíduo, desmotiva-o. E ao desmotivá-lo, afeta necessariamente aquilo que é a parte psicológica do indivíduo. E se a parte psicológica do indivíduo está ou registra-se uma baixa autoestima, podes crer que a área administrativa ou a gestão de recursos humanos também vai sofrer. Exatamente. Até porque um dos principais desafios, não é, da gestão de recursos humanos é conseguir maximizar o desempenho da qualidade de vida dos seus trabalhadores. Entretanto, este pode ser um dos fatores motivacionais, não é? Pode de facto, porque há um pressuposto a se ter em conta durante as entrevistas, na fase de avaliação para a admissão do pessoal. A empresa faz geralmente a seguinte pergunta: como é que te revês daqui a X anos? Exatamente. Avaliação de desempenho.
Estás a tentar perceber? Então ali o indivíduo Exatamente. é capaz de expressar de acordo os seus objetivos ou os seus interesses para com a entidade empregadora. Mas, de outro modo, se o indivíduo durante um tempo já não se revê nas políticas internas da entidade empregadora, ele não vê o seu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser social. Ali é que Certo. poderíamos, acredito que posteriormente vamos alcançar o nível da pirâmide das necessidades segundo Maslow e poderemos desenvolver um pouco Ok. mais esse sentido. Pois então, dizer que Exa- se o indivíduo está motivado, ele poderá produzir muito mais daquilo que ele pode, porque a mente humana não tem limites. Não tem limites. Exatamente. Dr. Paulo, temos aqui uma intervenção do apólogo. Ele diz: fiquei meio embaraçado com os conceitos de atitude e comportamento. A atitude é o fundamento de ideias não exteriorizadas e comportamento é ação observável. É isto? De facto, é isto. De um modo muito prático, poderíamos dizer que a atitude são apenas pensamentos e Exatamente. comportamento são as ações. Tipo assim, Exato. teoria e É, prática. exatamente. Em administração, nós podíamos alocar como atitude